Graça e paz, amados irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar mais uma vez aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. E nessa noite nós estamos trazendo um assunto muito importante, de muita profundidade, um assunto no qual muitos fazem questionamentos, amém? Até certo ponto é polêmico, mas à luz da palavra de Deus nós podemos, amados, aprender e obter as respostas que Deus quer que tenhamos, porque a palavra de Deus é a verdade e ela tem razão. Amém? Como é escola de poder, imagino que você tenha nas suas mãos aí caderno, caneta, Bíblia, e peço que você preste bastante atenção e tome nota de tudo, porque essa palavra vai te ajudar profundamente sobre muitas coisas. Amém? Mas primeiro vamos orar. Amém, meus amados? É muito bom estudarmos a palavra de Deus. Ore comigo nessa noite em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos por esse momento tão importante em nossas vidas, momento, Senhor, de preparação e aprendizado. Teu Espírito é poderoso e nos unge, Senhor, para recebermos a revelação da Tua palavra, que Ele nos unja para ministrarmos, para recebermos, para aprendermos. Abra os nossos olhos espirituais, ilumina, Senhor, para que possamos receber de Ti a revelação desse assunto. Dá-nos espírito de sabedoria e revelação no Teu pleno conhecimento e leva-nos ao crescimento por meio do Teu Espírito. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos lá. Essa aula nessa noite está intitulada A Verdade que Liberta, porque nós vamos falar sobre libertação. Vamos entrar um pouco nesse assunto de libertação e especificamente na vida de crentes. Pastor, crentes precisam de libertação? Sim, muitos estão precisando. E o que acontece é que muitos cristãos têm falta de conhecimento. Como está escrito no profeta Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Isaías também fala que o povo é levado cativo por falta de entendimento. Então o povo de Deus, porque negligencia o conhecimento, o entendimento, acaba não agarrando e não vivendo tudo aquilo que Deus quer que ele viva. E padecendo em outras áreas. Porque em nossas vidas, em algumas áreas, né? Na área que a gente não tem revelação, entendimento, esclarecimento, às vezes as trevas tomam lugar das nossas vidas naquela área. O inimigo é muito aproveitador, né? Sugestivo, ladrão. E ele entra e às vezes ele faz bagunça na vida de alguns cristãos. Então eu quero começar fazendo algumas perguntas aqui nessa noite, né? Acredito que as perguntas que alguns já se fizeram ou fazem ainda nessa época. Por que alguns cristãos não são curados? Eu mesmo, como pastor, já estive em momentos em que, ministrando curas, pude perceber uma unção tremenda fluindo através da minha vida, uma unção tocando o lugar, e vi pessoas sendo curadas, né, de coisas bem fortes, significativas, e outras, na mesma noite, expostas à mesma unção, não. Algumas recebem e outras não. Por que alguns crentes conseguem receber a palavra de Deus, se levantam, vivem alegres, desenvolvem uma fé, uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, e outros parecem que estão sempre fracos, fraquinhos, doentes espiritualmente? Por quê? Por que alguns cristãos são atormentados por demônios? É notório, nós vemos que alguns cristãos são atormentados por demônios. Eles vão para a igreja, eles adoram, eles choram, recebem unção, dizimam, ofertam. Na verdade, tem até um caráter bom, mas ainda são atormentados por demônios. E nessa noite, à luz da palavra, nós vamos trazer essas explicações. Amém? Para a gente não perder tempo, eu queria ler logo o texto, né? O primeiro texto que a gente separou aqui para ministrar está no Evangelho de João, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, para a gente ter uma base. João 8,31 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre.
vocês de fato serão livres. Aliás, perdão. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Só até aí. Só até o 36. Jesus, nesse momento, para os judeus que haviam crido nele, se revelou como a verdade. A verdade que Jesus fala, é claro que é a verdade da palavra, e a palavra que ele falava, Jesus é a própria palavra, né? Neste mesmo evangelho, apresenta Jesus como o verbo, ou o logos, ou a palavra que se fez carne. Então Jesus estava ali se apresentando, se revelando a eles como a verdade da palavra. E Jesus disse que se eles permanecessem firmes nele e na palavra dele, de fato eles se tornariam discípulos, e se eles conhecessem de fato essa verdade, eles seriam livres. Meus amados irmãos, o que nos liberta é a verdade da palavra. Nós estamos aqui acolá nos expondo a unção, né? E a unção que é liberada ali no coletivo, unção coletiva, existem unções específicas para cada momento, unção para curar, unção para consolar, unção para ensinar, unção para libertar. E nós nos expomos a essa unção, mas é necessário que recebamos da unção por meio do conhecimento da palavra. Jesus também, aliás, João nos ensinou também na sua primeira epístola, 1 João 2, 20, se eu não me engano, fala sobre a unção que recebemos, que procede do Santo, que nos ensina sobre todas as coisas. E essa unção é verdadeira e permanece. É necessário recebermos a palavra ungida para sermos libertos. Então, como falamos aqui, né, fizemos algumas perguntas. Por que alguns cristãos são atormentados por demônios? Por que alguns cristãos estão sempre doentes, fracos? Por que uns crescem e outros não? Por que dentro da mesma igreja alguns têm saúde espiritual e outros não? Tudo é uma questão, meus amados irmãos, de libertação por meio da palavra. A palavra é importante, alguns só querem a unção e não entendem que devem crescer por meio da palavra. É claro que Pedro também nos ensina que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quanto mais conhecemos a Jesus, conhecemos da sua palavra. Conhecemos Jesus por meio da palavra, da sua obra consumada. Mas vamos lá. Eu quero ir no primeiro texto dessa noite, que é em 1 Coríntios, capítulo de número 11. A gente ganhar tempo, né? Aquele texto que Paulo escreveu aos Coríntios a respeito da ceia, né? Que eles estavam tomando a ceia de qualquer jeito. No versículo de número 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Paulo está falando aqui daquele tipo de crente que não sabe discernir o que é ser corpo de Cristo. Amados, nós fomos alcançados por uma palavra poderosa a qual Pedro diz que é a semente incorruptível. Nós entendemos que nós nascemos dos nossos pais biológicos, né? E deles herdamos uma semente de Adão, dos nossos antepassados até Adão, né? Adão e Eva foram os primeiros, e eles, por causa do pecado deles, né? Por eles terem se separado de Deus, morreram espiritualmente, e toda a humanidade herdou uma semente espiritual pecaminosa. Mas em Cristo Jesus, quando confessamos Jesus como Salvador e conhecemos Deus por meio da palavra, recebemos o Espírito Santo, Pedro diz que fomos gerados por uma semente incorruptível da palavra. Então, nós nascemos dessa palavra, dessa semente. Amém, meus amados? E a vontade de Deus é que cresçamos por meio dela. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de Paulo aos Coríntios, fala que alguns cristãos estão fracos, outros doentes, e vários já dormiram. O que acontece é que para aquele que não sabe discernir o que é ser corpo de Cristo, o que é estar em Cristo, o que é viver pela graça de Deus, e voltam a pecar, eles estão forçando uma situação no qual traz problema, ou problemas para a vida dele, né? Nessa geração que nós vivemos, meus amados irmãos, é notório, é perceptível que os cristãos, quando estão em pecado, a única coisa que eles se preocupam, ou é a coisa que eles se preocupam mais, é com o falatório. É tanto que a maioria deles que estão em pecado se afastam da comunhão do corpo e muitas vezes da igreja.
que é uma atitude completamente suicida, espiritualmente falando. Porque quando a pessoa está fraca, quando a pessoa caiu, a pessoa tropeçou, ela se preocupa logo com os falatórios, né? Porque ela começa a se sentir rejeitada, né? Inadequada para aquele momento. Mas a verdade é que ela deveria continuar na congregação, se expondo à palavra e à unção da palavra, porque esta palavra que uma vez a libertou dos seus antigos pecados, ela tem poder de fazê-lo de novo. Então, o que as pessoas se preocupam mais hoje é do que vão falar dela, da vergonha. E o maior prejuízo para elas é perder os amigos. É assim que nós vivemos hoje no corpo de Cristo. É o que a gente está vendo nas igrejas, nas redes sociais, né? As declarações, os desabafos das pessoas que estão chateadas com a igreja, né? Elas estão desanimadas com a fé. Nós vemos nos seus desabafos essas coisas. Na igreja é lugar de gente falso. Na igreja só tem hipócrita, porque elas, as que falam isso, caíram, né? Eu lamento, né? É lamentável, caíram e elas se sentiram isoladas, abandonadas, desprezadas. E elas acham que a coisa mais danosa é a vergonha, os falatórios e perder os antigos amigos. Mas deixa eu te dizer algo que é bem mais profundo. A situação é bem mais séria do que o que você pensa. O problema do pecado é porque as pessoas não sabem que o pecado ele tem um efeito terrível na vida da pessoa, consequências danosas. As pessoas às vezes também estão muito envergonhadas diante de Deus, né? E elas acham que Deus está irado com elas. Na verdade, Deus quer você de volta. Você custou um alto preço, o preço do sangue do Senhor Jesus. Deus não está irado com você, Deus está preocupado com você. Deus está ávido por te alcançar outra vez. E as pessoas ficam preocupadas, né, com os falatórios, preocupadas com a inadequação e começam a se sentirem mal, ficam tristes com a igreja, lugar de hipócritas, de faladores, de falsos santos. E elas ficam também envergonhadas com o Senhor, né? Acham que Deus está irado com elas e elas acham que em si mesmas não tem força, e não tem mesmo. Ninguém em si mesmo tem força. É por isso que geralmente quem sai da comunhão, quem sai da vida cristã, geralmente fica fraco. Amém? Então deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. A pior coisa nisso tudo é porque o pecado ele tem efeito danoso. Então o que acontece, meus amados irmãos, é que o pecado ele tem efeitos danosos na vida do cristão. Em primeiro lugar, Deus não está irado com você. Deus não está a ponto de te matar. Deus deseja que você volte para Ele, volta para a graça, não sai da cobertura espiritual, não sai da congregação, porque, como eu disse, essa palavra que uma vez te libertou tem poder para te libertar de novo. Em segundo lugar, você não tem que se preocupar mais com as amizades que você perdeu momentaneamente. Você tem que se preocupar com a comunhão que você tem com o Espírito de Deus em primeiro lugar, porque essa te faz forte. Amém? Então o que acontece? Acontece que o povo de Deus começa a viver uma vida de pecados, né? Quando a vida do cristão é fé e a nossa obediência é um ato de amor a Deus, e a pessoa volta a pecar, fica fraca. E fica fraca. E ali ela não percebe que ela começa a abandonar os bons costumes. A Bíblia também diz, Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes, a pessoa vai ficando fraca. E é exatamente por isso que algumas pessoas elas não conseguem alcançar a cura em algumas áreas da sua vida, elas não conseguem crescer espiritualmente, outro cresce na mesma igreja e ela não. Porque ela não entendeu que Jesus morreu na cruz e já liberou tudo que precisamos para viver uma vida de obediência. A nossa obediência não tem nada a ver com a nossa força, tem a ver com aquilo que cremos. Lá em 1 João, né, 1 João 5,3, se eu não me engano, fala que o nosso amor a Deus consiste em obedecermos os seus mandamentos. Mas no capítulo número 3 diz quais são os seus mandamentos. O mandamento que é exigido de nós é crer no nome de Jesus, é crer na obra dele e amar uns aos outros. Amados, quando nós cremos, nós estamos obedecendo.
Então tem que olhar para Jesus para andar em obediência. E alguns ficam fracos e não entendem que já foram libertos, que Jesus já pagou por seus pecados na cruz e lhes deu o poder para viver uma vida de obediência. Por eles não entenderem, eles ficam fracos e acabam perdendo, diante de Deus, privilégios por causa da inadequação, da vergonha, da falta de fé, e começam a andar doentes espiritualmente dentro do corpo de Cristo. Por que alguns cristãos são atormentados por demônios? Eu quero entrar na parte mais profunda nessa noite dessa escola. É o assunto mais polêmico dessa noite. Mas eu quero usar a Bíblia de forma legítima para te ajudar e falar sobre algo muito importante. Porque alguns cristãos são atormentados por demônios. É claro que é por livre decisão, em primeiro lugar, Eu vou lhe dizer por quê. Alguns cristãos não entendem que eles não desfrutam de libertação, de uma vida de liberdade nas suas vidas, e não entendem porque outros não são libertos, exatamente porque falta perdão. É claro, primeiro nível, viver uma vida de pecados, Mas, num nível mais profundo, eu quero ministrar para você nessa noite a falta de perdão. Como é terrível e danoso não perdoar o nosso irmão, ou seja lá quem for. A falta de perdão é algo mortal. Amém? Eu quero ler uma parábola que está em Mateus, capítulo de número 18 e versículo de número 21. Começa dizendo assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amados, muitos têm uma interpretação errada desse texto e do final dessa parábola do reino dos céus, E nessa noite eu quero falar da seriedade do perdão. Muitas pessoas não estão desfrutando de libertação. Muitas pessoas não são curadas e nem perdoadas. E muitas estão chegando ao nível até de serem atormentadas por demônios, exatamente por causa da falta de perdão. Eu já pude testemunhar, porque tem um ministério pastoral, já lidei com muitas pessoas que passaram por nossa igreja e já lidei com pessoas amarguradas que não liberavam perdão. E era uma amargura profunda e forte, e eu vi quase todas elas ficarem possuídas, atormentadas por demônios. Pessoas atormentadas por demônios. Eu vou até contar um testemunho forte aqui para vocês, que eu passei e presenciei sobre esse assunto. Então, nessa parábola, Jesus ele fez uma comparação para nos trazer luz a respeito do ensinamento de perdão. Pedro começou dizendo, Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Pedro achava que estava dando um show de graça,
dizendo 7 vezes, e Jesus falou para ele, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, que nós sabemos que dá um número de 490, mas Jesus não quer que a gente leve isso ao pé da letra. Na verdade, Jesus fez uma comparação, foi uma metáfora, por assim dizer, que nós deveríamos perdoar de forma indefinida, quantas vezes for necessária. E Jesus fez a comparação do reino dos céus, né? É como um acerto de contas. Quando o servo foi trazido à presença daquele que lhe devia uma enorme quantia de prata. Então vamos lá. A Bíblia aqui, na minha versão NVI, fala que esse servo devia uma quantidade enorme de prata, né? Uma quantidade. Mas em algumas traduções fala em 10.000 talentos. Eu vou dizer para você o que é 10.000 talentos de prata. O que equivale, o que poderia se comparar hoje a 10.000 talentos de prata. Eu até coloquei aqui. 10.000 talentos de prata equivale a 350 toneladas de prata. Você está entendendo? 10.000 talentos. Um talento é 35 quilos de prata. 10.000 talentos, 350 toneladas de prata. Pastor, o que isso equivale em dinheiro? Mais ou menos 120 milhões de dólares, que dá mais ou menos, uns 600 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais. É uma comparação. Jesus colocou um número absurdo. O servo devia mais de meio bilhão, né? Mais de meio bilhão de reais. Vamos colocar 600 milhões. Quem consegue pagar uma dívida de 600 milhões de reais? E aquele servo não tinha. Era uma dívida impagável. E ele implorou ao Senhor que lhe desse tempo, que ele ia pagar. E o que foi que aconteceu? O Senhor liberou aquela dívida dele e perdoou. Foi anistia total. Ele foi perdoado. Diz assim, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Ele tinha que vender a família. Era tão alta a dívida que ele tinha que vender a mulher, os filhos e tudo. Mas o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas o que foi que aconteceu? Quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários, baseado numa medida aqui de comparação, o dinheiro de hoje, vamos dizer que seria de 5 a 10 mil reais. Ele tinha um conservo, aquele servo que foi perdoado, mais de 500 milhões, 600 milhões de reais. Ele encontrou com um servo que devia de 5 a 10 mil reais e ele não teve a mínima compaixão com ele. Agarrou e começou a sufocá-lo e disse, paga-me o que me deve. Preste atenção. Então o conservo caiu de joelhos implorando-lhe, usou as mesmas palavras que ele usou para o Senhor, dizendo, tem paciência comigo e eu pagarei você. Foi as mesmas palavras que ele usou com o Senhor e o Senhor cancelou a dívida dele. Mas ele não perdoou, né? Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Aquele conservo dele não tinha como pagar os 100 denários. E o que foi que ele fez? Ao invés de dar-lhe tempo, ele mandou prendê-lo. Se ele livre seria difícil para pagar, como ele ia pagar preso? Essa parábola nos mostra o grau de impiedade que havia no coração daquele homem. Não havia misericórdia, apesar de ter recebido o cancelamento de uma dívida impagável. Ele não perdoou uma dívida menor. O que foi que aconteceu? Onde é que nós vamos chegar? Quando o senhor dele ficou sabendo que ele agiu sem um pingo de misericórdia com aquele conservo, olha o que o Senhor falou. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores. Numa versão mais antiga tem verdugos, que significa torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Olha só, tem gente que pensa que está falando da condenação
eterna, vai lançar no inferno. Aqui está falando que Deus vai permitir um cristão mau que não perdoa, embora tenha sido perdoado de uma dívida impagável por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus vai permitir que esses cristãos sejam torturados. Amados, esses torturadores trazem a ideia de espíritos torturadores. E você pode ver que pessoas amarguradas que não perdoam, elas são torturadas por espíritos malignos. Eu quero contar aqui para vocês um testemunho, um caso forte, a maioria de vocês já sabem, mas eu quero lembrar-lhes, e para quem não sabe, né, tem algumas pessoas que nos assistem, que não são da nossa igreja, que não sabem. Eu fui convidado por umas irmãs que congregaram na nossa igreja a ministrar por uma pessoa conhecida delas, eu não lembro se era da família, uma certa casa lá no bairro. E nós fomos. E o motivo de nos terem levado até essa pessoa, essa jovem, uma jovem mulher, é porque ela estava recebendo espíritos malignos. Ninguém entendia por quê. Tinha uma vida regrada, normal, com a família, com o marido. E eram espíritos que estavam oprimindo. Essa mulher, ela estava muito oprimida, muito debilitada, muito açoitada. E nós fomos ministrar, eu comecei ministrando a palavra de Deus, sempre eu começo ministrando a palavra de Deus, né? Tendo em vista que a palavra de Deus é o poder que liberta, que traz luz, que nos coloca na direção, na vereda de Deus. E comecei a ministrar a palavra e ela recebeu toda a palavra. Quando eu fui orar por ela, ela manifestou demônio, né? Ela manifestou demônio, em algum momento ela voltou a si. E eu perguntei para ela o que tinha acontecido na vida dela para que ela chegasse àquele ponto de estar sendo tão torturada por demônio. Sempre tem uma razão. E ela disse que a vida dela era uma vida normal e o Senhor me guiou. E ali a gente pôde ter discernimento que era falta de perdão. E ela disse sim, eu realmente não perdoo uma pessoa. E ela contou o motivo porque não perdoava tal pessoa da família, que essa tal pessoa da família tinha agido com ela com desonestidade, né? Tinha caluniado ela, tinha inventado uma mentira terrível contra a vida dela, e aquilo ali gerou nela uma mágoa terrível daquela pessoa da família. E aquela mágoa era tão grande que depois que ela começou a sofrer com essa mágoa, ela começou a ser visitada por espíritos malignos, e era uma moça cristã. Visitou nossa igreja, ficou possessa na hora do culto, foi para casa possessa. Eu me lembro que conversando com ela, eu liberei a palavra de Deus e perguntei se ela não queria liberar perdão, deixar aquilo de lado e ficar livre. Ela ia ficar livre. Ela disse, pastor, eu acredito em tudo que você está falando, mas eu prefiro morrer e ir para o inferno do que perdoar fulano e tal. E eu fiquei abismado com aquilo, eu fiquei de queixo caído. Ela estava tão agarrada àquela raiz de amargura, àquela falta de perdão, que naquele momento, pode ter sido um momento, não é? Ninguém vai julgar, ela disse que preferia morrer e ser condenada do que perdoar aquela pessoa. Então aí você pode ver como a mágoa, a amargura é algo perigoso, a falta de perdão. É muito perigoso, muito perigoso. Eu fiquei impressionado. Então alguns cristãos são torturados por demônios por falta de perdão. É tanto que é um assunto claro para Jesus, né? Você pode ver que Jesus ele foi ensinar sobre a oração do Pai Nosso. Vamos abrir aqui. Está em Mateus 6:9, se eu não me engano. Mateus 6:9 está aqui. Tem gente que pensa que a oração do Pai Nosso se encerra no versículo de número 13, que começa no 9, dizendo assim. Mateus 6:9. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Do mal aqui, em outra tradução pode ser maligno, livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas não termina aqui. Jesus fala amém, mas não termina aqui. Termina no 15. Jesus ensina, ele diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também
perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, amados, Jesus ensinando sobre a oração do Pai Nosso, ele falou, tem que perdoar. Se não perdoar, não tem perdão para você. É algo seríssimo. Pedro aqui perguntou sobre perdão. Ali era um ensinamento sobre a oração. Aqui é ensinamento sobre perdão. Jesus falou exatamente e profundamente sobre isso. Precisamos, amados, entender que a mágoa nos mata. Eu já ouvi dizer também, já vi pregarem, li num livro, acabei de ler um livro que o autor do livro falava isso. Você ficar magoado com alguém é você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Quem morre é você. A mágoa que você abriga no seu coração, ela cria raiz. Como está escrito lá em Hebreus 12:15, deixa eu ver, Hebreus 12:15, né? Que ninguém caia da graça, deixando brotar raiz de amargura. Muitos, quando deixam brotar raiz de amargura, caem da graça. E às vezes causa perturbação em muitos, porque estão amargurados. Então, amados, abrigar uma amargura é tomar um veneno, você toma um veneno esperando que a pessoa que você está chateada com ela morra. E vai morrer é você. Amados, a amargura, a falta de perdão, ela traz um monte de doenças para pessoas. Desde o estresse, a frustração, a gastrite, até mesmo o câncer, problemas de coração. Eu já ouvi o apóstolo Guilherme Maldonado falar que ele foi orar por uma mulher que estava repleta de enfermidades. E Deus deu discernimento a ele que era falta de perdão. Quando ela liberou perdão, ela pediu perdão daquele comportamento de amargura, ela foi curada de tudo. Jesus ensinando em Marcos 11:23 sobre fé, Jesus ensinando sobre fé, sobre uma fé ousada, uma fé audaz, ele termina dizendo, se vocês forem orar, até mesmo entregar uma oferta, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e trata, porque se vocês não perdoarem as ofensas dos seus irmãos, o meu Pai Celestial também não os perdoará. Então, meus amados irmãos, quando nós não perdoamos, decidimos não perdoar, trava tudo. Jesus ensinando sobre a oração, ele falou sobre o perdão. Jesus ensinando sobre fé e oferta, ele falou sobre o perdão. Jesus ensinou sobre o perdão. Essa parábola fala de Deus, nós e os nossos irmãos. Deus é como aquele Senhor que nos perdoou de uma dívida impagável. O problema é que falta conhecimento e revelação para os irmãos entenderem que o que Jesus fez na cruz por mim e por você não tem como pagar. Não pagaríamos. Nem que nós levássemos as 40 chicotadas, os cravos nas mãos e nos pés, não poderíamos pagar. Porque o nível de tortura que Jesus sofreu e o que ele fez, e por ele ter uma vida ilibada, ser um homem sem pecados, e onde ele foi por nós, como a Bíblia diz que antes de subir ele desceu, amados, não tínhamos como pagar. Não temos, ninguém tem como pagar o que Jesus fez por nós. É uma dívida impagável, imensurável. E eu me admiro alguns cristãos abrigarem no coração mágoa e dizer, eu não perdoo. O que esse servo mal fez, da parábola aqui de Mateus 18, não perdoando o conservo, trancando-lhe na prisão. Ele não liberou, ele trancou. Alguns estão fazendo, estão trancando, estão prendendo algumas pessoas no seu coração e os seus corações estão apodrecendo. É como se essa pessoa que está magoada prendesse aquela pessoa no seu coração. Ela não libera ela. Ela não quer ver ela bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, diante de Deus a pessoa que não recebeu o seu perdão está livre. Você não tem o poder de liberá-la, de prendê-la diante de Deus, não. Você vai prendê-la no seu coração e é você quem vai ficar doente. É você quem vai ficar preso. É você quem vai cair em uma situação desagradável. É você quem vai entristecer o Espírito Santo. É você quem vai morrer pouco a pouco com esse veneno que você tomou de não perdoar. Escute, meu irmão. Essa aula de hoje é muito simples, ela vai terminar aqui. Alguns cristãos estão simplesmente morrendo espiritualmente porque não perdoam. Não recebem cura,
não crescem espiritualmente, não têm saúde espiritual e chegam ao nível de serem atormentados por demônios. Está aqui a Bíblia. Pastor, você não tem prova? Está aqui, amados. Jesus diz no versículo 34, irado seu Senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, a cada um de vocês. Está aqui, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É Bíblia. Alguns são entregues a espíritos torturadores para que sofram e sejam frustrados até entenderem que precisam liberar real perdão de coração. A Bíblia não fala que o outro vai ficar preso com você. Jesus diz que é você quem não perdoa que vai ser torturado até que perdoe. Deus já me deu muitas palavras em momentos assim em que eu estou ministrando, a unção está caindo, pessoas estão sendo curadas. E Deus me deu palavra às vezes para algumas pessoas. E Deus disse, libera perdão. Deixa Ele te limpar dessa mágoa. E a pessoa disse, não tenho mágoa nenhuma. E eu sabia que ela estava mentindo. Aquilo que ela estava fazendo na hora do culto de todas as pessoas era uma forma de negar e me colocar em descrédito. Né? Não, essa sua revelação aí não é verdadeira. Mas o Senhor tinha me dado a palavra, amargura. Ela disse, não tenho amargura, não tenho raiva de ninguém. Mas é orgulho. Porque não quer ser confrontada e tratada na frente das pessoas. E Deus quer o teu bem, quer o nosso bem. Às vezes nós não percebemos que nós caímos nessa cilada. Às vezes tem níveis de amargura dentro da gente que a gente não conseguiu reconhecer por causa do orgulho. Mas o Senhor quer te libertar. Amados, é tão simples. É só você olhar para Jesus e meditar e contemplar o que Ele fez por você na cruz. E saber e ter convicção e consciência de que é impagável. Você vai ter força de perdoar o seu irmão. Nós vemos hoje no mundo, eu quero tocar num assunto bem delicado. Nós estamos vivendo num mundo cruel, difícil, onde nós lidamos com pessoas realmente feridas. Filhas que foram abusadas pelos pais, por tios, pessoas que foram maltratadas, que foram abandonadas, rejeitadas. Eu ouvi até casos de pai que teve um caso com a mulher do filho. E por aí vai, são coisas terríveis. Traições, adultérios, abusos, de todas as formas. Às vezes é uma mágoa com o líder espiritual, com alguém da igreja, com o pastor. Todas essas coisas, elas só têm um propósito: te matar pouco a pouco. É morte lenta. Por mais que você diga, eu fui injustiçado, eu te digo nessa noite, Jesus é a tua justiça. Ele fez justiça por você na cruz do Calvário e te deu a justiça como presente. Você não precisa viver mais cativo a tais sentimentos, a essas coisas que têm te oprimido. O Espírito Santo de Deus quer te levar à plena libertação desses sentimentos. Não importa a quantidade de abusos ou injustiças que você tenha sofrido no seu passado. Deus quer você livre desses venenos. Porque Deus te restaurou. Deus te perdoou na cruz do Calvário. Ele tem poder de te levantar. Então hoje nós vemos, amados, tantos casos. E se dá tanto foco para as coisas ruins. E eu sei que elas são dolorosas. Não estou aqui de maneira nenhuma tentando desdenhar do que você passou, das coisas que você passou, seja lá onde foi, do marido, da esposa, do pastor, do patrão, do pai, da mãe, do amigo, de um parente, de um irmão. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você é livre. Jesus te faz livre. Jesus te faz livre hoje dessas cadeias que te aprisionaram no passado, que te amarguram, que te adoecem, que criam raiz dentro de você. Você é livre. Satanás é um mentiroso sugestivo e ele diz para você que você não pode liberar perdão, que você não consegue, que a pessoa não merece seu perdão. Meu amado irmão, liberar perdão tem a ver em obedecer a Deus. É claro que foi injusto no passado, mas Jesus já fez justiça por você. Deus quer te libertar disso. Deus quer te libertar. Você acha que Deus se alegra em ver os seus servos torturados, doentes, fracos, abatidos, sem vida espiritual?
Jesus veio para libertar os cativos. E ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês de fato conhecerem a verdade, o Filho de Deus, serão livres. Olha para Jesus e vê que o que ele fez por você é impagável. É impagável. Não temos como pagar, meus amados. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus e torna a tua vida limpa diante de Deus. Todos os teus caminhos vão ser liberados. Você vai estar apto para receber tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida e tudo que Ele quer te dar por meio do perdão. Eu sou tão abençoado, você é tão abençoado, que nós não temos tempo para perder com ressentimentos. Nós somos tão abençoados que nós não precisamos viver estressados, amargurados. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Ao liberar perdão, a quebrar essas cadeias do passado, Deus vai te fazer poderoso e você vai começar a crescer na presença de Deus. Coisas vão se realizar na tua vida. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não é mais uma vítima do passado. Agora você é uma nova criatura em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. O que te fizeram no passado não tem mais o poder de te aprisionar. A injustiça que foi feita com você, ela foi completamente riscada, apagada por Cristo Jesus. Escutem, os nossos pecados eram tão grandes diante de Deus, a lama suja que escorria das nossas vestes espirituais, que era impagável. E Paulo diz em Colossenses que Jesus cravou na cruz do Calvário a escrita de dívida que consistia em ordenanças contra nós e que nós não tínhamos como pagar. Jesus cravou na cruz do Calvário. Fomos perdoados. Se Deus nos perdoou uma dívida impagável, como diz em Romanos 5,5, Ele tem derramado do seu amor em nossos corações, pelo Espírito que nos tem dado, nós também temos o poder de Deus para perdoar. Então, nessa noite, no todo-poderoso nome de Jesus, eu deixo essa palavra com você. Quero que você medite nela e tenha poder da parte de Deus para vivê-la. Quero fazer uma rápida oração com você agora. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou nessa noite por essa palavra, por esse tempo. Que o teu Espírito, o Espírito da tua graça, como dizem Hebreus, que o Espírito da graça libere, Senhor, sobre a vida dessa pessoa uma graça maior e derrame sobre o coração dela amor para que ela possa perdoar. E perdoando, eu libero uma palavra de vida. A partir de hoje, não serão mais atormentados por demônios. Não serão mais crentes errantes que andam fracos, atormentados, tristes e vazios. Serão firmes, fortes e cheios do Espírito Santo. E tu abrirás as portas, Pai, para que eles sejam abençoados. E que a tua palavra e a tua vontade se cumpram na vida deles, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja abençoado por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Nos vemos domingo, no nosso grande culto de avivamento. Mais uma vez eu peço, leve o seu convidado, convide, porque teremos uma surpresa de Deus no domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom.